Eu quero convidar você que está com o seu pedido, que está com o seu projeto, que você que anotou seu sonho, você que quer pedir a sua oração em cima daquela sua necessidade, você vai estar apresentando, amém? Apresente a Deus, coloque diante de Deus, e aí o que você vai ter que fazer? Você vai ter que apenas crer. Você lembra que Jesus, todas as vezes que ia operar um milagre em alguém, a primeira coisa que Jesus perguntava é se ela crê. O Senhor diz que tudo é possível ao que crê. Então nós precisamos o quê? Ter fé. Nós precisamos acreditar. Ah, pastor, mas eu tenho apresentado isso tem tanto tempo. Mas veja bem, talvez você não esteja com essa fé fervorosa no teu coração. Talvez você tenha apresentado essas causas, mas tenha ficado desconfiada, insegura, com medo. E tudo isso é o quê? São assassinos para a tua fé. E tudo isso vem para quê? Para atrapalhar a tua bênção. Então você precisa crer verdadeiramente. E quando você crê, você descansa. E quando você crê, você esquece. Você entrega a Deus e esquece, fica em paz. Você sente aquele refrigério, você sente aquela segurança, você realmente se sente protegido por Deus. Isso é o que? Você orar com fé. Não adianta fazer uma oração da boca para fora, não adianta fazer uma oração de barganha, fazendo a sua oração, prometendo coisas a Deus, mas esperando algo em troca, entendeu? Ainda que você apresente, mas você diz, Senhor, seja feito a tua vontade. Amém, querido? Então tem muita gente que está com muitas orações emperradas, orações que não andam, que não caminham. Por quê? Porque não sabe esperar o tempo de Deus. Tem pessoas que querem ensinar até como Deus tem que operar o milagre. Tem pessoas que querem ensinar a Deus como Ele deve vir no socorro dela, no tempo dela. Não funciona assim, amados. Olha, vocês lembram de Jairo, né? Jairo estava com a filha dele quase morta. E aí Jairo, o único meio, a única salvação para Jairo era que Jesus fosse à casa dele. Eu creio que ele já tinha gastado todos os recursos dele com remédio. Ele já tinha levado um médico na casa dele. Porque Jairo, ele era um judeu. Jairo era um homem seguidor da lei, da Torá. Ele não acreditava em Jesus. Mas veja bem, a situação na casa de Jairo ficou tão difícil que ao ponto dele buscar todas as ajudas da época. E quando não encontrou mais. E aí, provavelmente, Jairo ficou sabendo que Jesus estava curando pessoas, que Jesus estava salvando pessoas, que Jesus estava libertando pessoas. E aí Jairo decide ir ao encontro de Jesus. Amados, para Jairo ir era uma barreira terrível na época, porque todas as pessoas que procuravam Jesus, para a religião da época, era considerado hereges, era considerado filhos do diabo. E veja bem, Jairo enfrentou toda essa discriminação, ignorou tudo e todos e foi ao encontro de Jesus. Que coisa tremenda, né, querido? E aí o que ele faz quando ele chega diante de Jesus? Ele tem um ato lindo, amados. Sabe o que Jairo faz? E Jairo, um judeu, ele se prostra diante de Jesus. Amados, isso era uma blasfêmia para os judeus. Isso era um absurdo para a religião da época. Mas Jairo chega lá, ele estava com uma situação muito pior do que a sua reputação, do que o que iriam pensar dele. Ele chega e se prostra aos pés de Jesus. E veja bem, Jesus escuta Jairo fazer a sua petição. E Jairo ali relata que está com a filha moribunda em casa. Você sabe o que isso significa? Quase morta em casa. E ele pede o socorro de Jesus. Mas veja bem, Jesus já foi imediatamente ao socorro de Jairo? Não, não foi. Jesus, primeiramente, ainda foi atender toda aquela multidão que cercava ele ali, que puxava ele para um lado, puxava ele para o outro. No meio daquela confusão toda, vem uma mulher e toca nas orlas das vestes de Jesus. E aquela mulher, ela é curada, mas de uma doença que há 12 anos perseguia. Veja bem, se Jesus tivesse ido logo imediatamente com Jairo, essa mulher não teria sido alcançada. E o problema dela também era muito sério para ela. Porque quem sabe o tamanho do seu problema é você que está vivendo ele. Às vezes a pessoa olha e diz, mas isso aí não é nada. Não é nada para ele, mas para você é. Não é verdade? Entendeu? Então veja bem, e aquela mulher, ela toca nas vestes de Jesus e Jesus então sente que saiu o poder dele. Porque o Espírito Santo estava sobre Jesus. E ali então, aquela mulher é curada, mas depois de 12 anos sofrendo com aquela enfermidade. Veja bem, aquela mulher esperou 12 anos sofrendo, passando humilhações, sendo discriminada. E ela enfrentou a tudo
e a todos. E foi lá e tocou em Jesus. E aí depois que Jesus atende a necessidade dessa mulher, é que Jesus se dirige à casa de Jairo. Você está vendo, amados, que o Senhor trabalha? Então muitas vezes a gente quer decretar para Deus a maneira que Deus tem que trabalhar. Do jeito, tem que ser do nosso jeito, da nossa maneira. E tem muita gente aí, amados, que está nessa daí, sabe? Ele coloca na cabeça dele que é daquele jeito, ele morre defendendo aquilo. E muitas pessoas, amados, vão ficar fora da Nova Jerusalém, sabe por quê? Porque ela não quer aceitar a mudança, a transformação, a vontade do jeito de Deus. Então é a melhor coisa para mim e para você o quê? É estar no centro da vontade de Deus. E não é do meu jeito nem do seu jeito, mas sim do jeito de Deus. Amém? Deu para entender? Então é por isso, olha, que muitas orações muitas delas estão travadas. E às vezes você está até desgastado, está até desanimado de buscar. Eu cansei. Eu desanimei. Querido, nem eu nem você podemos nos dar esse luxo, não. Nós estamos vivendo os últimos dias nessa terra. A gente está vendo que a coisa está ficando feia. A gente está vendo que a destruição do ser humano está se tornando cada vez maior. A gente está vendo as famílias sendo destruídas numa velocidade muito grande. Então não dá para a gente ficar de bico. Não dá para a gente ficar agarrado à nossa prepotência, à arrogância, à soberba, à vaidade. Não dá. Nós vamos ter que abrir mão disso. Amém? Glória a Deus. Vamos orar então.